Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. Eu tô com essa voz aqui horrível ainda, mas já tô bem melhor, graças a Deus. Inclusive, queria aproveitar e agradecer a todas as mensagens de carinho que eu recebi. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu sei que eu não consegui responder todas, porque foram muitas aqui no YouTube, no Face, no Insta, no WhatsApp, né? Mas todas elas eu curti, deixei um coraçãozinho. Eu acho que a maioria eu consegui responder. Mas enfim, tô aqui aproveitando para agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi de carinho. Foi muito importante para minha recuperação. Então vamos para o que interessa, né? A nossa aula de hoje vai ser dessa necessaire 2 em 1, a necessaire Lili, em homenagem à minha amiga Lídia Pinto, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Lili! Olha só, muito linda. Eu vou aproximar a câmera mais de pertinho para vocês verem os detalhes. Olha só, essa aqui foi a primeira que eu fiz, é a minha, que na verdade eu não ia gravar a aula, tá, gente? Eu resolvi fazer pra mim, porque eu gosto de ter as minhas coisinhas tudo junto, assim, pra não precisar estar toda hora subindo lá no quarto, pegando coisa, né? Eu também, quando vai viajar, é só jogar isso aqui pra dentro da bolsa, da mala, enfim, tá tudo aqui o que eu mais uso, as bijuterias, sem joias, né? As coisinhas que eu mais uso, assim, quando eu vou dar uma saída, ou de vez em quando pra trocar um pouco. E a maquiagem também, assim, né? O básico, no caso. Então, aqui, ó, eu fiz com um compartimento de bolsinho de plástico cristal, tá? Um compartimento para guardar coisas mais delicadas, tipo pó, sombra, né, blush. E o outro também para guardar os pincéis, para não ficar rolando dentro da necessaire, né? Os pincéis que são mais compridinhos ficam aqui separadinhos. E aqui o restante, né, batom, ó, tem até um pó aqui fora do lugar, já que eu tirei e não botei. E o restante aqui de maquiagem, né? E aqui o porta-joias, gente, que eu achei muito legal. Eu tava louca pra fazer uma pra mim. Olha só, aqui o porta-anel. Fiz com tiras de montana. Porta-brincos, que comporta até 11 pares de brincos. E aqui 2 porta-correntes ou pulseiras, né? Com os elinhos. E depois um bolso em plástico cristal também pra coisas que não tem como colocar aqui, tipo argola, por exemplo, né? Assim, então, ela fica assentadinha aqui na mesa quando tu vai mexer, não fica pendurado, né? Fica assentadinho na mesa. Depois que tu mexeu, organizou no lugar, tem essas abinhas protetoras aqui que eu fiz com plástico cristal, que é pra não cair as coisas pro lado, né? Não vai cair também pra baixo, porque ela é... Eu fiz a costura dela aqui embaixo, já pra não cair quando dobrar, ó. Então, ela vai dobrar uma vez e vai dobrar de novo. Então, não cai nada pra lado nenhum. Fiz o fechamento aqui com... mosquetão, pra ficar bem firme, não ficar se abrindo, né? E também pra ficar bem fácil de fechar e abrir. 2 zíper pra ela abrir bem e com a alcinha pra ficar mais charmosa. E eu gostei tanto dessa peça, desse resultado, que eu resolvi fazer uma aula, então, pra vocês. Fiz nessa estampa charmosíssima e romântica, que é desses ursinhos aqui, que eu amei de paixão. Olha só, a estampa 3D da Fabricarte, que eu trabalho, tá? Tenho toda essa linha completa da Fabricarte, da linha floral crochê, olha só que linda, em 3D também. Essa aqui foi a peça piloto, então. Olha que linda. Fiz toda nesse Tiffany, né, os detalhes. O porta-joia também. E aqui eu gravei a aula, que é essa aqui, nessa estampa de cachorrinhos. Olha que coisa mais linda esses cachorrinhos aqui. Também em 3D. Essa aqui é a que eu gravei a aula pra vocês, que vocês vão assistir agora. Essa aqui eu já fiz em tons mais neutro, né? Nesse caramelo aqui. Olha que lindo. Tá bom, gente? Então chega de papo, vamos lá pra nossa aulinha. Ah, eu queria falar pra vocês também que eu fiz o molde, tá, gente? Já tá disponível lá no site o molde pra quem tá comprando os moldes, fazendo a coleção, quem prefere comprar ele prontinho, né? Só pra baixar e imprimir. Tá, eu já tenho todos esses aqui, como eu já mostrei pra vocês, lá no site, tem vários já, só entrar lá e olhar. Então, eu fiz também da Necessaire Lili 2 em 1, tá? Todos os meus moldes estão com o preço simbólico de R$10 e vai continuar assim por tempo indeterminado. Eu faço um valor bem assim simbólico, bem abaixo mesmo, que é para todo mundo conseguir adquirir. Mas quem não pode adquirir, quem não tem como imprimir também, não se preocupe que no final dessa aula, fica comigo até o finalzinho,
que bem no finalzinho lá eu vou ensinar a fazer o molde da parte principal, tá? O restante é só medidas, né? Mas pra quem tá adquirindo o molde, então o molde vai em 6 páginas, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. A primeira página, que é a capa, eu coloco sempre a foto, que fica melhor da pessoa achar, né? A foto e toda a lista de materiais que vai precisar, além dos materiais que já tem no molde, né? Olha como é que eu organizo, gente, os meus moldes. Eu coloco tudo numa pasta, assim, catálogo, né? Coloco a capa na frente e os moldes atrás, aqui assim fica mais fácil de organizar, de achar também, né? Dura mais os moldes. Eu já imprimo em papel mais grossinho também. Ó, e aí vai a parte principal, isso aqui que eu vou ensinar pra vocês no final da aula, pra quem não tem como adquirir, né? Então, tem o molde da parte principal, as instruções ali, ó, imprima 4 vezes e colhe no pontilhado. Daí tu, né, vai fazer conforme tá as instruções e o que precisa pra cada parte. E depois eu vou mostrar tudo ali na aula, né? O molde do porta-joias e os moldezinhos, então, dos bolsos e das abinhas em plástico cristal, tá? Então, é tudo isso aqui que vai pra quem tá adquirindo esse molde que já tá disponível lá no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então chega de papo, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Quem não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí das notificações e clica em todas para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Vamos lá, então? Então aqui, ó, pra parte principal, eu cortei uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro, tá? Então, aqui, ó, pro tecido de fora, eu tô usando esse tricoline, estampa digital 3D de cachorrinho. É uma estampa que tem sentido, ó. Então, o que que eu fiz? Eu cortei em 2 partes, deixei uma margenzinha de meio centímetro a mais pra cada lado e fechei aqui no fundo, ó, pra ele ficar espelhado, tá vendo, ó? Pra ficar a direção pra um lado e pro outro, porque senão um dos lados ia ficar de ponta cabeça a estampa. Então, só cuida isso. Se a tua estampa não tem sentido, não tem problema, corta inteiro, tá? Então, eu cortei com meio centímetro a mais, fiz a costurinha aqui no meio, depois eu estruturei. Aqui, eu estruturei na manta R2 e depois no TNT 150, porque eu quero essa peça bem firme. E depois eu fiz um quilting, ó, aqui por trás, dá pra ver melhor, fiz um quilting ondinha, que é o que eu considero mais simples, assim, mais fácil e mais rápido de fazer, tá? E aqui, pra parte do forro, eu tô usando tricoline 100% algodão. Aí, cortei inteiro, porque essa parte aqui não tem sentido. Essa estampa aqui, ela é poá, né? Então, cortei inteiro. Aí, depois, pra parte do porta-joia, vai cortar na medida de 21 por 21, um quadrado. Aí, aqui, eu cortei a parte de fora, eu não estruturei. É só uma vez no tecido, mesmo desse aqui. Nessa parte, a gente estrutura o forro. Então, o forro eu estruturei, mas eu estruturei só com a manta R2. Não usei o TNT 150, porque não precisa ser muito estruturado, tá? Então, não esquece de estruturar o forro nessa parte aqui do porta-joia. E aí, depois aqui, ó, no plástico cristal, nós vamos precisar, pra fazer o bolsinho do porta-joia, aquele bolsinho com zíper que tem no porta-joia, na medida de 21 por 7, uma vez no plástico cristal. Aqui eu tô usando o de gramatura 0,40, mas tu pode usar mais fino, se tu tiver, não tem problema, tá? Aí, depois, ainda pro porta-joia, vai aquelas abinhas laterais de proteção, né? Então, na medida de 17 por 10, 2 vezes no plástico cristal. Aqui ele colou um pouquinho no outro, ó, 2 vezes no plástico cristal. Quem quiser fazer com plástico cristal colorido, fica bem legal também. E aí, pros bolsos internos, então, da necessaire, na medida de 18 por 9, 2 vezes também, porque são 2 bolsos no plástico cristal. Esse bolso de dentro aqui, quem preferir, pode fazer com tela também, tá? Com tela vôlei, né? De material aqui, pelos moldes, é isso. Aí, agora, de miudeza. Então, como eu sempre coloco na capa dos meus moldes, além da foto, né? Eu coloco também a lista de materiais que vai precisar, além desses aqui que eu já passei. Tá? Então, aqui nós vamos precisar de zíper, né? Então, são 2, um para abertura principal de 40 centímetros e o outro para o bolsinho do porta-joias na medida de 25, 40 e 25. Aí, depois de alça, 2 alças de 30 centímetros para fazer as alcinhas de mão. Aqui eu tô usando alça acetinada de 3 centímetros de largura, mas tu pode usar a que tu tiver em casa, tá? Que é só uma ideia. Aí, da mesma alça, tu vai cortar pra fazer o fechinho da frente 2 vezes de 10 centímetros,
tá? Depois sobra um pouquinho, a gente corta fora, mas depois da peça pronta, pra gente medir primeiro, né? E pra fazer aqueles puxadorzinhos do zíper, 2 cortezinhos também da mesma alça, na medida de 8 centímetros cada um. Aí, pra fazer o porta-anéis e o porta-brincos, a gente vai precisar aqui, ó, de 2 tirinhas de montana 1.4, tô usando aqui. Mas se tu quiser usar um outro sintético, que seja de corte a fio, né? Fica a critério de cada uma, tá? Aqui a medida é 2,5 de largura por 15 de comprimento, 2 vezes então. Aí, como eu trabalho com tira, eu tenho no meu site tiras de montana de 3 centímetros de largura, né? Eu uso elas, então, para fazer a decoração das minhas peças, que eu acho que valoriza bastante. Nesse caso, como é de 2,5, eu refilei, então sobrou meio centímetro, uma tirinha fininha. Então, para aproveitar, porque aqui a gente aproveita tudo, né? Eu decorei os meus cursores, ó, os cursores da parte de fora, ó. Decorei com essas tirinhas aqui, de meio centímetro. Isso aqui é só uma sugestão, cada uma faz do jeito que preferir. Então, nós vamos precisar de 3 cursores. 2 para a abertura principal, que são os que eu decorei, e 1 para o bolsinho de dentro, então, do porta-joias. Aí, esse do bolsinho do porta-joias vai ser um cursor pequenininho para não dar muito volume lá dentro, né? Aí, falando ainda em montana, aqui eu vou usar 2 tirinhas de 1 centímetro por 5, tá? Isso aqui é para fazer o porta-correntes lá do porta-joias. Também aproveitei e fiz uma base para minha etiqueta do Montana já para combinar com esses acessórios aqui. Aí, depois de ferragens, além dessas aqui dos cursores, né? Nós vamos precisar de um mosquetão e uma meia argola, na medida da tua alça. No meu caso aqui, é 3 centímetros a largura, tá? Aí, depois aqui, separei 4 joguinhos aqui de botão de pressão pro nosso porta-brincos e porta-anéis, tá? Pode ser também, quem não tem botão de pressão, pode ser o botão colchete ou o botão de plástico, aquele tic-tac. Também dá. E rebites eu separei aqui, mas é opcional, tá, gente? Tudo que eu faço com rebite aqui nessa peça, quem não tem rebite ou não tem matriz de rebite, enfim, né? Quem não pode colocar o rebite, faz costuradinho na máquina, tá? E aqui também separei 2 meia argola ou argola D de 1 centímetro para fazer o nosso porta-correntes. E também ainda vamos precisar de viés para fazer os acabamentos da peça, tá? Que eu vou usar o viés de boneon, mas pode usar o viés de algodão, de gorgurão, que tu tá acostumada a usar aí, tá? De materiais é isso aqui, vamos lá pro passo a passo? Bom, gente, vamos começar então pelo porta-joia, deixar ele prontinho. Então, aqui, a gente estruturou o forro, né? É no forro que a gente vai trabalhar, fazer toda a parte de dentro. Eu quis estruturar o forro, porque no forro a gente vai prender, né? O porta-anéis e tal, então tem que ter uma firmeza aqui pra fixar os botões. A parte de fora, a gente vai só colocar a etiqueta depois pelo lado de fora, né? Então, por enquanto, vamos deixar de lado aqui essa parte de fora. Vamos começar, então, fazendo os furos no nosso porta-anéis e porta-brincos. Eu vou fazer furo com furador, tá, gente? Eu sei que muita gente não tem furador e usa isso aqui, ó. Então, quem for usar o agulhão, faz o furo com o agulhão e depois passa um isqueirinho pelo lado de trás aqui, ó. Que daí o furinho não se fecha, entendeu? Porque com o agulhão o furinho, né, depois se fecha. Mas quem tem o furador, melhor, né? Então, primeiro nós vamos marcar antes de furar. Aí, nós vamos medir 1,5 centímetro, ó, daqui da margem pra dentro, de cada lado e nos dois, tá? 1,5 centímetro e faz a marcaçãozinha ali. Essa marcaçãozinha vai ser pro furo dos botões. Não esquece de fazer bem centralizadinho, tá? Pronto, fiz os furinhos aqui, o porta-anel é só isso aqui. Agora, no que é o porta-brincos, a gente vai fazer mais furinhos aqui no meio, né? Em par, pra colocar os brinquinhos. Então, aqui nós vamos marcar a partir do furinho, um dos furinhos que a gente fez aqui das laterais, de meio em meio centímetros, faz um furinho de cada lado. Aqui pode deixar uma margem de meio centímetro das margens, tá? Pra não fazer muito na beiradinha, nem muito pra dentro, assim, né? Porque às vezes o brinquinho é grande. Ó, gente, então o porta-brincos fica assim, ó. Deu pra fazer 11 furinhos de cada lado, tá? Então, dá pra 11 pares de brinco. Então, aqui nós vamos medir.
onde que a gente vai furar também para aplicar os botões de pressão, né? Então, aqui, ó, na parte de cima para baixo, tu vai medir 1,5 cm. Vou pegar essa minha outra régua aqui que é melhor. Mede ali 1,5 cm de cima para baixo e já posiciona uma tirinha aqui, ó. E não esquece de deixar bem centralizadinho, tá? O que sobrar aqui de um lado, sobra do outro. Aí, aqui pelo furinho, eu vou marcar lá embaixo no tecido onde que eu tenho que furar. Já vou posicionar o outro. O outro pode colocar bem rente. Não precisa encostar, tá? Mas deixa ali quase encostadinho. E na mesma margem aqui, um com o outro, né? Bom, vamos colocar então os botões aqui na parte do montana primeiro, tá? Então, essa parte lisa aqui do botão de pressão é a parte do lado direito, né? É a parte que vai aqui em cima. Aí, aqui é o seguinte, gente, eu gosto de colocar sempre nas abas e na parte de cima, onde vai essa parte direita aqui, eu gosto de colocar a parte macho do botão. Tem gente que coloca o contrário, tá? O contrário não, de outro jeito, né? Qualquer jeito tá certo. Eu vou mostrar como que eu gosto de colocar. A parte macho do botão é a menor, que tem a bolinha menor, deixa eu comparar aqui pra vocês verem. A parte fêmea é essa aqui, tá? Tem gente que considera sendo essa aqui a parte principal. E a parte macho é essa, macho e fêmea, tá? Então, eu uso sempre a parte macho. Para qualquer tipo de botão, eu uso a parte macho na parte da frente aqui. Então, eu vou encaixar ali, já tô aqui com a minha matriz, só prensar. Gente, isso aqui é o mini balancinho, esse aqui é um mini balancinho, tá? Da Cardenas, só que eu comprei faz muito, muito tempo, foi o primeiro balancinho que eu comprei no Mercado Livre. Então, muita gente me pergunta onde que eu compro, eu passo o link, né? Eu não sei o link, eu comprei faz muito tempo, eu nem dava aula ainda, mas ele é muito bom. A única coisa é que tu tem que fazer força com ele não tem tanta força que nem o balancinho tradicional, né? A única coisa que tem que fazer força, mas tu usa pra tudo, usa pra rebite, pra tudo, né? Que tu usa no normal, tu usa pra esse aqui, tá? Então, eu gosto de trazer, quando eu tô dando aula, eu gosto de trazer esse aqui, que eu posso levar pra qualquer lado, né? Bom, agora eu vou pregar outra parte do botão, então eu não vou pregar nesse aqui, porque também tem um detalhe, ele é muito baixinho aqui, e a matriz da parte de baixo do botão, ela é muito alta, então fica ruim depois que prego. Dá pra pregar, não tem problema, só que depois pra tirar é bem chatinho, tá? Então, ó, ela é bem mais alta a matriz da parte de baixo, então eu vou usar no balancinho tradicional meu, que tá instaladinho ali. Pronto, já coloquei. Já vamos deixar aqui instaladinho. Pronto. Agora a gente vai fazer o porta-correntes. Vamos usar aquela tirinha de montana, aquelas tirinhas de 1 por 5. E as meia argola. Então, aqui a gente vai passar, né, a tirinha de montana na meia argola. E dobrar aqui uma partezinha, ó. Assim, mais ou menos, 1,5 cm, tá? E aqui eu vou colocar um rebitezinho. Mas também, quem não quiser colocar rebite, pode dar uma costuradinha ali na máquina, né? Com retrocesso, umas 4 vezes, tipo um travetezinho. Que também fica legal. Assim, tá? Sem mistério. Agora, eu vou prender aqui, ó, logo abaixo do porta-brincos. Já vou prender aqui pelo ladinho esquerdo. Aqui, gente, é legal pegar, ó, vou dobrar aqui ao meio e já vou dar um piquezinho em cada lado pra marcar o meio. E vai ficar como um guia aqui pra gente não se perder. Porque ele vai fazer essa dobra aqui depois, tá? Que vai ser bem no meio. Então, a gente sabe que o porta-corrente a gente tem que colocar acima, então, de onde vai ser essa dobra. Ó. Vou colocar esses dois. Quem quiser pode colocar 3, que cabe mais um ali, tá? Mas eu vou colocar só 2, que eu acho que é suficiente. Até porque tu pode pregar mais de uma corrente, né, em cada
em cada elinho ali, né? Ó, assim, eles ficam soltinhos assim mesmo. Agora, a gente vai fazer o bolso, então. Então, o bolso é aquele que é de 21 por 7, eu deixei até junto com o molde aqui pra não me perder, né? Porque são muito parecidas as medidas. Então, nós vamos começar colocando um viezinho no nosso bolso. Na parte que vai ficar pra cima, tá? Numa das partes aqui do nosso plástico cristal. Vamos pegar o nosso zíper menor e vamos sobrepor no zíper, ó. Aqui tá o lado direito do zíper, eu vou pegar isso aqui e vou sobrepor aqui, ó. Pode deixar sobrar um pouquinho pra cada lado pra gente ver onde vai colocar depois o cursor. E vamos passar uma costurinha aqui bem na beiradinha do viés, prendendo no zíper. Assim. Agora, a gente vai passar um viés em cima aqui no zíper. E aí, deixa a mesma margem que tu deixou dos dentinhos pra baixo, tu deixa dos dentinhos pra cima, pra ficar bonitinho, né? Ficar padrãozinho. Agora, a gente vai colocar o cursor. Então, aqui, ó, o cursor vai ficar assim, nosso bolso, né? Eu quero que ele abra daqui, ó, da esquerda pra direita, que fica mais fácil, né, de abrir. Então, eu vou colocar ele por esse lado. Sempre a gente coloca o lado contrário do lado que quer abrir. Vou deixar ele aqui no meio por enquanto. Agora, eu vou posicionar aqui embaixo na margem e vou ver se não vai ultrapassar, porque às vezes, conforme a margem que tu usar aqui no zíper, pode ficar maior ou menor, né, o bolso. Então, tu coloca ele aqui na margem, embaixo, e vê se não vai ultrapassar aquela marcaçãozinha ali do meio que a gente fez, né? Pra não atrapalhar a dobra depois, porque ela vai dobrar no meio, tá? O meu deu certinho ali, claro, né? Eu já fiz conforme a margem que eu uso, né? Então, só cuida isso. Aqui eu vou colocar uns clipezinhos na volta. E vou prender o meu bolso, então, passando uma costurinha aqui na volta e outra aqui em cima, nesse viés. Agora, esse excesso de zíper a gente corta fora e sela com isqueirinho. Bom, a parte do porta-joia, o de dentro, é isso aqui. Depois só falta colocar aquelas abas de plástico cristal que a gente coloca depois de juntar com a parte de fora. Então, a parte de fora nós vamos fazer o fechinho. Então, aqui eu vou dar um piquezinho bem no meio, embaixo aqui do meu tecido, que é onde eu vou pregar aquela alcinha ali, né? Pra fazer o fecho. Então, eu vou dobrar aqui ao meio pra marcar bem o meio. E eu vou dar um piquezinho em cima e embaixo. Então, vai ser nessa parte aqui de baixo que eu vou pregar uma das alcinhas daquelas de 10 centímetros. Coloco ela bem alinhadinha. Vou passar uma costurinha aqui já pra prender. Aí, agora, já vou pegar minha meia argola, vou colocar aqui. Aí, aqui, vamos prestar atenção no seguinte, primeiro eu vou dobrar aqui ao meio, ó, nem eu fiz a parte de dentro, né? Pra gente saber onde é que é o meio, onde é que vai dobrar. Vou vincar aqui pra ficar a marcação. Vou dar um piquezinho também já de cada lado. Ó, então, ali é o meio. Eu vou colocar a minha argola aqui na alça. Vou dobrar aqui o que sobra de alça pra baixo. E vou medir aqui, ó, pra minha meia argola, ela chegar perto ali do meio. Ó, a minha meia argola, ela tem que ficar a 1 centímetro do meio aqui onde eu marquei, tá? Ó, ali tá a marcação do friso que eu fiz, ela tem que ficar a 1 centímetro dessa marcação. E aqui, pra prender isso aqui, a gente vai colocar a etiqueta em cima, ó.
pra fazer a costura e já vai prender isso aqui. Quem não vai usar a etiqueta aqui, só faz a costurinha então. Mas eu já vou fazer a costurinha até pra não sair do lugar. Eu vou deixar prontinho aqui. Depois, quando eu colocar a etiqueta em cima, vai cobrir. Ó, só pra vocês entenderem. Vai ficar assim, tá? Aí, eu vou aproveitar e colocar minha etiqueta aqui, então, que é onde vai ficar aparecendo, né? A parte que mais aparece da nossa necessaire. Então, eu vou colocar ela bem centralizadinha. Eu coloco sempre uma fitinha dupla face. Ó, que daí fica melhor, né? De posicionar ela melhor. Ó, fica assim. Agora, a gente vai juntar, então, com a parte de dentro. Agora, a gente vai unir frente com frente e vamos cuidar aqui, ó. Essa parte onde tá o porta-anéis, aqui, é a que vai ficar em contato com a parte de baixo, tá? É a que vai ficar pra baixo. Ó, vou juntar aqui frente com frente e vou passar uma costurinha em cima e embaixo. Aliás, em cima e embaixo. Nas laterais, não. Agora, eu vou virar pro lado certo. Bom, agora a gente vai rebater somente essa parte aqui de cima, tá? Só essa aqui. Essa aqui não, essa aqui a gente vai rebater quando for pregar na necessaire. Agora, nós vamos pregar as abinhas, então. Então, as abinhas são aquelas partes de 17 por 10. Nós vamos pregar uma de cada lado, aqui nas laterais, já vamos aproveitar fechando aqui, tá? E coloca elas bem centralizadinhas, gente. Ó, então, é isso aqui a aba, né? Só pra conter as correntes, assim, pra não sair nada pros lados. Então, gente, aqui, quando a gente costura plástico cristal, por exemplo, a gente faz um ponto largo. Aqui eu usei o ponto 4,5 da minha máquina, pra ficar mais afastadinho os pontos, não ficar muito juntinho, pra não acabar picotando o nosso plástico, tá? Bom, agora a gente vai fazer o acabamento com viés. Vou passar o viés de cada lado aqui. O meu viés, como é viés de boneon, eu não preciso dobrar aqui pra fazer o acabamento nas pontas, tá? Eu apenas aplico ele, deixo sobrar um pouquinho ali, depois eu recorto o que sobra de viés e passo um isqueirinho pra selar. Se tu for usar viés de algodão, daí tu dobra a pontinha ali pra dar o acabamento. Aí, só uma dica que eu dou pra quem usa viés de boneon, não corta rente, deixa ali, ó, 1 milímetro. Aqui dá pra ver melhor. Deixa ali 1 milímetro pra fora, que daí quando tu for selar, ele dá uma encolhida, né? Ó, quando for selar, tu dá uma apertadinha aqui, ó. E ele fica seladinho embaixo, tá vendo? A parte do porta-joias tá prontinha, é isso aqui. Tá prontinha pra ser colocada na necessaire. A gente vai deixar isso aqui na espera, então. Então, aqui só pra vocês entenderem, essa aqui é a parte que fica pra baixo, né? Que fica em contato com a necessaire. Essa parte aqui é que dobra uma vez, depois dobra pra cima. Por isso que fica assim, ó. Como se fosse uma carteirinha, entendeu? Bom, agora vamos começar a trabalhar a parte da necessaire. Bom, vamos começar pelo forro, então, fazendo os bolsinhos, né? Então, os bolsinhos de dentro são os da medida de 18 por 9. Nós vamos passar viés somente na parte de cima dos bolsinhos, tá?
Pronto, apliquei do mesmo jeito, então, que eu fiz no porta-joia. Agora, a gente vai colocar um de cada lado aqui, ó. A parte do acabamento virado pra fora, né? Aí, nós vamos encaixar ele aqui, ó, dentro dessa margem aqui, ó. Dentro dessas margens aqui da caixinha de leite, tá? Ele vai dar bem certinho, ele vai ir de margem a margem, de quina a quina, ó. E bem centralizadinho também, ó. Se sobrar de um lado, sobra do outro. Aqui eu vou colocar um alfinetezinho somente na parte que tá o viés. Costurinha bem na beiradinha, então. Retrocessos aqui bem resistente, tá, gente? Porque isso aqui é uma coisa que vai ficar, né, forçando sempre. Bom, o forrinho é isso aqui, vamos reservar por enquanto. Agora, a parte de fora. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, acho que não. Aqui, onde eu estruturei com TNT, eu cortei o TNT 1,5 cm menor aqui na margem, em toda a volta, tá? Só pra não agregar muito volume nas costuras. Ó, eu estruturei até aqui a margem com a manta R2, mas com o TNT, que é o duro, né? Ele é muito duro, com uma margem de 1,5 cm em toda a volta, tá bom? Então, acho que eu não tinha falado isso no começo. Bom, agora a gente vai fazer umas marcações aqui. Primeira coisa é dobrar o meio. Vamos dar um piquezinho em cima e embaixo pra marcar esse meio. E aí, nós vamos marcar onde que a gente vai pregar a alça. Nós vamos pregar as alças a uma distância de 6 centímetros da margem pra dentro. E numa distância de 4 centímetros para cada lado aqui do meio, aqui do pique que a gente fez, nós vamos marcar 4 centímetros para cada lado e 6 centímetros para dentro. E vamos fazer uma marcaçãozinha ali onde a gente vai pregar a nossa alça. Marquei, então, dos dois lados. Agora, eu vou pegar minhas alças e eu vou dar uma fechadinha nela aqui na parte onde segura, que eu acho que fica mais legal, mais confortável também. Então, eu vou medir 6 centímetros de fora pra dentro, tá? Dos dois ladinhos, que é onde eu vou costurar. Então, marquei ali com giz, ó, 6 centímetros daqui pra cá e 6 daqui pra cá. Aí, eu dobro e é dentro dessa marcação que eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Pronto. Agora, eu vou selar as pontinhas aqui da minha alça. E vou pregar bem em cima da marcação, ou seja, eu fiz um pontinho ali na marcação. Ó, meu tecido é estampado, não vai dar pra ver, mas eu tô enxergando. Ali tem um pontinho, tá? Eu vou colocar minha alça bem em cima, de maneira que esse pontinho fique no meio da alça. Então, eu vou dobrar aqui a minha alça, ó, 1 centímetro mais ou menos pra dentro, tá? E vou colocar ela em cima do pontinho, ó, pra cobrir o pontinho. De maneira que esse pontinho fique bem no meio aqui. Aqui tu pode pregar com rebite ou costuradinho na máquina. Ó, isso aqui, tá? Agora eu vou passar uma costurinha retangular aqui na beiradinha. Assim, tá? Agora eu vou repetir todo o processo aqui do outro lado. Bom, a gente vai agora escolher um dos lados para ser a frente, né? Qualquer lado é lado aqui, que são iguais, né? Para pregar o nosso porta-joia. Então, nós vamos pregar aqui, ó,
direito com direito. Então, aqui, ó, vai colocar uma régua bem na quina, aqui, ó, bem na quina da caixinha de leite. Coloca essa régua ali bem na quina, ó, quina com quina, e vai encostar na régua o teu porta-joia, centralizado, tá, gente? E vai passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, prendendo, tá? Assim mesmo, que depois ele vai virar pra cima. Aqui também, retrocesso faz bem reforçado, tá? Aí, então, ele vai dobrar assim e assim. Então, aqui a gente tem que colocar a outra parte do fecho, né? Só que nós vamos colocar, por enquanto, só a alcinha de 10 centímetros. Vamos deixar pra colocar o mosquetão depois de pronto. E daí a gente mede bem direitinho ali pra não ficar com folga, nem muito apertado. Aí, aqui a gente vai pregar bem no meio, naquele piquezinho que a gente deu ali, na beiradinha. Pronto, agora vamos começar a montagem, então. Vamos pegar o nosso zíper, o maior, vamos abrir ele. Nós vamos pregar um lado do zíper em cada extremidade aqui da nossa peça. Então, aqui, ó, o lado direito do zíper é o lado que tem os dentinhos elevados, né, pra cima. Então, nós vamos deitar pra baixo o lado direito do zíper, ó. Então, vai ficar direito com direito, tá? Frente com frente. Lado dos dentinhos virado pra dentro do trabalho, lado liso do zíper, rente aqui com a margem. Deixa sobrar um pouquinho de zíper pra cada lado, que é pra gente colocar os cursores depois. E aqui, uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vamos pegar outra parte do zíper e fazer a mesma coisa. Lado dos dentinhos virado pra baixo, direito com direito, né? Lado liso do zíper aqui, rente com a margem. Costurinha mais próxima possível dos dentinhos. Agora, eu vou pegar o meu forro e vou colocar direito sobre direito. Ó, direito com direito. Alinha bem aqui as margens dos dois lados e nós vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer. Só que nós vamos fazer isso por esse lado de trás, que a gente enxerga ali onde fez a costura e bate bem em cima. Eu gosto de pregar primeiro uma parte e depois a parte do forro, que dá mais certinho, né? Tem menos chance de errar, vamos dizer assim, de sair do lugar, de ficar torto. Eu gosto de fazer assim. Então, quem prefere pregar as 3 camadas juntas, fica à vontade. Agora, a gente vai virar pro lado direito. E aqui nós vamos fazer uma costura única, tá? Rebatendo, ó, começa rebatendo aqui o zíper. Aí vem, faz uma costurinha bem na beiradinha pra prender o forro na parte de fora, tá? Costurinha bem na beiradinha aqui, chegando aqui, rebate esse zíper, vai fazendo as costuras e vai puxando o forrinho, vai ajeitando, tá? Rebate, volta, aqui, termina onde começou, tá? Então, aqui nós vamos dar uma clipadinha pra o forro já ficar no lugar. Pronto. Agora, aqui bem no meio, gente, embaixo, que vai ser a parte de baixo, né? Nós vamos passar uma costura reta aqui, só para o nosso forrinho lá dentro, né? Depois ele ficar preso no fundo, né? Não ficar subindo. Então, tu faz uma linha, faz uma marcação com giz. Eu não preciso, porque eu tenho essa minha costura da emenda, então, né? Eu me baseio por ela. Mas se o teu tecido tá inteiro, faz um risco aqui com giz bem no meio, para fazer a costura retinha. Vamos colocar o cursor agora, os cursores, que são 2, né?
a gente coloca um de cada lado, alinha bem as pontinhas. Vou deixar eles aqui no meio por enquanto. A gente pode cortar essa sobra de zíper agora. E dar uma seladinha com isqueiro. Vamos pegar as nossas alcinhas de 8 centímetros, dar uma seladinha também, que vai ser os puxadores. Então, aqui a gente vai dobrar aqui no meio e vai pregar aqui, rente aqui com a margem e bem centralizadinha com o zíper, tá? Já vai ficar uma travinha já pro zíper não abrir agora quando a gente for desvirar ela. Agora, a gente vai virar ela pro lado do avesso. Eu vou virar aqui pelo zíper, que eu acho que fica mais fácil de virar. E vamos começar a fechar ela. Vamos começar a fechar aqui o fundo, então, com a parte do zíper, ó. Junta aqui fundo com o zíper, o meio do fundo, ali onde a gente fez aquela costura ali do meio, né? Com o centro aqui dos dentinhos do zíper. Alinha tudo e vamos passar uma costurinha aqui pra prender, uma costurinha de meio centímetro pode ser. Agora eu já vou aproveitar aqui e já vou passar um viés. Ó, eu falei costurinha de meio centímetro, porque agora a gente coloca o viés e o viés vai cobrir essa costura, vai ficar só a costura do viés mesmo. Selei meu viés, agora eu vou repetir aqui do outro lado a mesma coisa. Agora é só fechar as caixinhas de leite. Então, aqui é o seguinte, ó, como é uma necessaire trapézio, não se baseia em juntar meio com meio aqui, tá? Se baseia aqui pelas quinas, ó, tu vai dobrar aqui as quinas. Dobra bem na quina, ó, pode ver que essa costura aqui, ó, vai ficar mais para baixo do que para cima, tá? Não vai ficar no meio, como a necessaire box, por exemplo, tá? Porque essa aqui é uma trapézio, né? Então, estica bem aqui essa boquinha, deixa ela bem reta. Essa parte aqui que a gente pregou o viés, dobra sempre pro lado contrário do zíper, ó. O zíper tá aqui pra cima, então eu dobro pra baixo. E agora a mesma coisa, eu vou passar uma costurinha de meio centímetro pra fechar, depois eu dou o acabamento com viés. Nos 4 cantinhos a mesma coisa. A parte que tu não costura, dá uma amassadinha, depois ela volta pro lugar. E tá prontinho, então, a parte das costuras de dentro, né? Agora a gente vai virar. Ela ficou bem estruturada, do jeitinho que eu queria. Ó, vamos abrir bem esses cantinhos. Lembrando que todos esses materiais aqui vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com. Aqui na descrição do vídeo, eu deixo sempre o link lá da minha loja para quem quiser conhecer, para quem não conhece, né? Conferir as novidades, conferir as promoções aí da Black Friday. Olha que linda que ficou com essa estampa. E esses detalhes em montana super valoriza a peça, né, gente? Um detalhezinho que tu paga uma mixaria ali e enriquece muito a peça. Aqui, como eu uso linha de poliamida, eu gosto de selar também. Eu vou costurando, conforme eu vou arrematando, eu já vou selando ali as pontinhas da minha linha. Olha que linda que ficou, bem durinha, bem firmezinha. Agora, a gente vai fazer o fecho, né? Então, aqui, essa tirinha aqui, vai sobrar um pedaço, a gente vai cortar fora, mas primeiro a gente vai medir. Então, aqui, ó, nós vamos dobrar na posição certinha já. Dobra aqui. Vamos colocar o mosquetão aqui já, ó.
já preso aqui na parte de baixo, que é pra gente poder medir aqui o que tem que cortar. Aí, nós vamos passar a alça aqui no mosquetão. Aí, aqui a gente tem que dobrar 2 vezes, tá, gente? Que é pra dar o acabamento na alça, né? Ó, aqui eu vou cortar ali mais ou menos uns 2 centímetros eu vou cortar. Não esquece de selar, né? Vou medir de novo antes de costurar. Agora que eu já medi, já vi ali o tamanho que eu quero, eu posso tirar o mosquetão já dali e colocar aqui. Aí pode colocar com rebite ou costuradinho na máquina. Então, não esqueça de dobrar 2 vezes pra dentro a alça, que é pra dar o acabamento na alça, tá? Ela não vir a desfiar futuramente, né? E já estamos com a nossa necessaire prontinha, vamos dar uma desamassadinha aqui nela. Então, aqui ficou com esses 2 bolsos bem legais aqui pra colocar pincéis, no outro coisas mais delicadas, né, como eu já mostrei ali no começo pra vocês. Ou conforme o gosto do cliente, da cliente também, né, o que quer colocar ali. Aqui o porta-joias, quando vai mexer, ele fica na mesa, assim, bem esticadinho, fica fácil de manusear, né? Então, aqui quando vai mexer, né, fica tudo no lugar, na mesa, bem mais fácil. Terminou, organizou tudo, fecha as abinhas, dobra aqui no meio uma vez, dobrou de novo e prende aqui, ó, o mosquetão, que vai ficar bem preso. Eu acho melhor prender assim com mosquetão do que colocar botão aqui. Por que que eu não quis fazer com botãozinho aqui? Porque se tu fosse colocar botão imantado aqui, isso aqui fica fazendo pressão para abrir, né? Ainda mais depois cheio de coisa. O botão imantado não ia segurar. Teria que ser um botão de pressão. Para botar um botão de pressão, na hora de fechar, tem que apertar o botão de pressão, né? E amassar a necessaire, ia ter que abrir, colocar a mão por aqui, para poder fechar com o botão, né? Aí eu pensei, então, vou fazer com o mosquetão, que fica bem firme, não vai se abrir, ó, e pra fechar é bem prático também. E tá aqui prontinha a nossa necessaire, 2 em 1, nossa necessaire Lili, com essa estampa aqui de cachorrinho, muito linda, muito fofa, essa estampa 3D, olha de pertinho, que coisa mais linda, gente. Então, aqui estamos com elas 3, essa que a gente fez juntinhas, a minha, já tá cheia de coisa, que na verdade eu nem ia gravar aula, eu fiz pra mim, porque eu queria fazer uma necessaire, assim, bem completinha pra mim, né? E aí eu gostei tanto que eu pensei, não, deve ter muita mulher aí com a mesma necessidade que eu, de carregar tudo num lugar só, de ter a mão tudo num lugar só. Quando for viajar, só pega, joga dentro da bolsa ou da mala, né? Tá tudo aqui, não precisa tá catando coisa lá. O que a gente mais usa no dia a dia tá aqui. E essa outra aqui também que eu fiz, com essa estampa em 3D também, nesse Tiffany, que ficou maravilhoso. Também bem estruturadinhas. Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar vocês, então, agora com a aulinha do molde, de como fazer o molde da parte principal que eu tinha prometido, né? Aí, pra quem não vai adquirir o projeto, pra quem não tem como imprimir, não tem como adquirir também, eu vou deixar a aulinha de como fazer o molde conforme prometido, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula. Bom, gente, para fazer aqui o nosso molde, nós vamos fazer uma parte dele só a quarta parte, ó. No caso aqui, ó. Só uma parte assim, tá? E aí, depois tu, que nem eu fiz aqui, ó. Depois tu só cola as outras partes. Então, aqui, nós vamos precisar da medida de 19,5 de altura por 17,5 de largura. E vamos fazer umas marcações aqui para a caixinha de leite. Como é uma necessaire trapézio, a caixinha de leite é um pouquinho diferente. Nós vamos medir aqui, ó, da pontinha, ó, eu tô com o meu papel aqui, ó, 19,5 assim, tá? Então, é nessa lateral do 19,5 aqui que a gente vai fazer as marcações.
Então, aqui, ó, de uma pontinha pra dentro, tu vai marcar ali 5 centímetros. Fiz um pontinho ali. E de baixo pra cima a mesma coisa, mais 5 centímetros. Aí, aqui, em vez de fazer uma caixinha de leite quadrada, como a gente faz de costume, né? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos medir 4 centímetros da lateral pra dentro e 6,5 centímetros de baixo pra cima. Então, aqui eu vou usar essa reguinha que eu acho que é bem mais fácil. 4 da lateral pra dentro, 6,5 centímetros de baixo pra cima, faz uma marcaçãozinha ali. Ó, agora a gente vai unir, então, essa marcação com essa outra aqui de baixo dos 5 centímetros. Assim. Agora, a parte de cima aqui, ó. Vai medir 7 centímetros daqui da lateral pra dentro e 4,5 centímetros de cima pra baixo. Sete da lateral pra dentro, 4,5 centímetros de cima pra baixo, faz a marcaçãozinha ali. Agora, nós vamos juntar essa marcação com essa outra aqui de 5 centímetros ali. Agora, nós vamos juntar essa com aquela. E vamos recortar isso aqui. Ó, isso aqui é o molde, tá? Daí tu vai cortar mais 3 iguais a esse aqui. Mesma coisa, mesma medida. E vai juntar pra ficar inteirão assim que nem esse aqui. Tá bom? E o restante são só medidas, né? Conforme eu já passei na aula. Então, era isso. Obrigada, até a próxima!